Oi! Como sempre, eu gostaria de iniciar o vídeo de hoje agradecendo a todo mundo que vem inscrito no canal, todo mundo que participa nos comentários, todo mundo que deixa o like, compartilha os vídeos. Muito obrigado, afinal de contas, é graças a vocês que o canal vem sempre crescendo. E hoje eu vou falar sobre cinzas, né? Como utilizar as cinzas nas suas rosas do deserto, como utilizar as cinzas como fertilizantes para as suas rosas do deserto. É importante frisar uma questão. As cinzas são, sim, um bom fertilizante para o solo. Tá? Não só para a rosa do deserto, como para outras plantas. Porém, cinzas também são perigosas. Então, preste atenção no vídeo para você não acabar cometendo um erro, porque as cinzas podem intoxicar a sua planta, as cinzas podem causar mal para a sua planta. É uma margem de erro muito curta, muito pequena, entre o que faz bem e o que faz mal quando em relação às cinzas na utilização como fertilizante. Então preste atenção direitinho no vídeo para não ficar nenhuma dúvida, qualquer coisa, como sempre, é só perguntar aí nos comentários que a gente responde. Primeiramente, qual a diferença das cinzas para o carvão? Tá? É importante frisar que cada madeira ela tem uma concentração de elementos diferentes. Tá? Se você usa pinheiro, se você usa eucalipto, se você usa bacária ou outro tipo de madeira, elas têm concentrações diferentes dos elementos. Porém, os elementos são os mesmos. Toda a vida na Terra ela é baseada em carbono. Tá? Uma aulazinha rápida de química orgânica. Toda vida na Terra é baseada em carbono, seja uma planta ou seja um animal. Então, quando você tira toda a água de um corpo, vamos nos ater aqui às plantas, quando você pega uma árvore, você vai lá, corta aquela árvore que você seca, ela fica com todos aqueles nutrientes, todos aqueles elementos que a planta se nutre. Cálcio, molibdênio, potássio, tudo mais. Tudo que a planta precisa para viver, quando você tira aquela água, vai estar concentrada dentro da planta. Quando você aquece aquilo ali, você queima, você carboniza. Ou seja, você transforma em carvão. Todos os elementos, como toda a vida na Terra é baseada em carbono, e o carbono ele é um material muito amigável, digamos assim, ele é um elemento muito amigável, ele se liga aos outros elementos, ele se liga aos outros átomos com muita facilidade. Então, quando você carboniza, o fósforo, o potássio, o cálcio, o molibdênio, todos eles estão presos aqui. Eles se prendem ao carbono. Alguns elementos, como por exemplo o nitrogênio, ele com a queima ele se torna gás e sai. Mas a grande maioria dos nutrientes, muitos nutrientes, eles se prendem ao carbono e ficam aqui encapsulados junto com o carbono. E a planta não consegue se alimentar disso aqui, porque apesar de estar carbonizado, continua sendo uma matéria orgânica, né? Ainda tem carbono, ainda é uma matéria orgânica. Se você coloca isso aqui no solo, vai lá, você quebra todinho, coloca no solo, é preciso a ação das bactérias que vão se alimentar do carbono, fazer toda aquela decomposição, vão retirar o carbono e vão liberar os minerais que a planta precisa, vão liberar o fósforo, o cálcio, o zinco e tudo mais que a planta precisa daquele pedacinho de carvão. E isso demora muito tempo. Por isso você vai lá, troca o substrato e o carvão está lá muito parecido, praticamente do mesmo jeito. Quando você pega aquela madeira que foi carbonizada, que virou carvão, e você mantém ela aquecendo, ela começa a esbranquiçar. Vai esbranquiçando e vai diminuindo o tamanho, vai esbranquiçando e vai diminuindo o tamanho. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo ali é uma decomposição térmica. Tá? Ou seja, o calor está fazendo a mesma coisa que as bactérias fariam. Ela está retirando os minerais do carbono, ela está mineralizando aqueles nutrientes que a planta, que o carbono tinha, né, que o carvão tinha. E esse mineralização, o resultado são as cinzas. O resultado dessa decomposição térmica. Então, o que as bactérias demorariam muito tempo para fazer, o fogo faz, o fogo a alta temperatura faz em poucas horas. Então, ao mesmo tempo que isso é bom, isso também é muito perigoso. Por quê? Como o carvão ele tem os mesmos nutrientes que a planta, ou seja, as cinzas têm os mesmos nutrientes que a planta,
eles estão muito concentrados. Então você tem aqui nesse pouquinho de cinza uma quantidade grande de matéria vegetal que foi decomposta até se tornar esse punhado de cinza. E isso tem alguns problemas. As cinzas, elas tendem a neutralizar a acidez do solo. Se você coloca demais, a possibilidade do solo ficar alcalino, ficar um solo prejudicial para a planta, é grande. Então o excesso é perigoso. Além disso, como os nutrientes estão muito concentrados, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio, o zinco e por aí vai, estão muito concentrados aqui, existe a chance da planta ser intoxicada por esse excesso. A margem de utilização das cinzas para uma rosa do deserto e para a maioria das plantas gira ali entre 5 e 15 gramas para cada 1 quilo de substrato. Eu, particularmente, utilizo 10 gramas, tá? O que dá uma colher de café, mais ou menos, para cada 1 quilo de substrato. E você faz a repetição a cada 4 meses, tá? Você não fica repetindo todo mês, a cada 4 meses você coloca, mistura bem no substrato, depois de 4 meses você repete. Fica o alerta, utilizou cinzas, não utilize casca de ovos, aquela farinha de casca de ovos, não utilize calcário agrícola, não utilize cal virgem, não utilize nenhuma outra fonte de cálcio e magnésio, tá bom? Porque você aumenta a chance de ter problema de excesso de cálcio que disputa, né, como eu já expliquei em outros vídeos, tem aquela disputa com potássio, você vai causar um problema de desidratação na sua planta e quando o pH do solo ele fica muito alcalino, você acaba prejudicando a capacidade da planta se nutrir. Então fique esse alerta. Utilizou cinzas, não utilize outra fonte de cálcio, tá bom? Isso então, também vale para agora na questão dos outros fertilizantes, né? Fertilizante NPK. Como eu disse, você vai utilizar as cinzas uma vez a cada 4 meses. Então, depois de 30 dias que você utilizou as cinzas, você pode voltar com o seu fertilizante NPK normalmente. Aí você faz as aplicações, se for no caso mensal, você faz mensalmente, se for semanal, você usa semanalmente, mas depois de 30 dias que você aplicou as cinzas. Se você só tem acesso a fertilizantes NPK sem micronutrientes, a cinza é uma ótima opção para poder levar, né, a quantidade de micronutrientes que existe no seu substrato, né, no seu solo. Se você utiliza um fertilizante que já tem os micronutrientes, você precisa dar uma olhada na questão do molibdênio, tá? Se lá no final, nos micronutrientes que ele tem, possui molibdênio, é bom você evitar utilizar junto com as cinzas nos primeiros 30 dias, tá? Você vai fazer a aplicação de cinzas e ao invés de você fazer com 30 dias, você vai fazer com 60. Aí você aplica o que tem micronutrientes com molibdênio. Se ele não tiver molibdênio, não tem problema. Isso porque o molibdênio ele tem uma faixa de toxicidade muito pequena, né? A chance de você intoxicar sua planta com molibdênio é muito grande, é uma coisa muito fácil de você errar. Então é bom você evitar. Fora isso, fora esses pequenos detalhes, você pode utilizar as cinzas a cada 4 meses. Não vai ficar aplicando cinza todo mês que você vai acabar matando a sua planta e depois vai dizer que a culpa é minha. Tá bom? Então, não tem problema nenhum. Eu vou mostrar agora como é que você aplica. Esse vaso aqui é um vaso de 3,5 litros, mas a planta já está aqui de 3,5 kg, desculpa. Mas a planta já está aqui há um ano, mais ou menos. É uma mudazinha de galho, vocês podem ver, já tem bem formadinha, bem bonitinha. Mas ela já está aqui há algum tempo, então eu vou colocar as cinzas para poder melhorar a quantidade de micronutrientes no substrato, porque eu não troquei esse substrato esse ano ainda. E como eu só vou trocar daqui a 2, 3 meses, eu vou aplicar para melhorar a quantidade de micronutrientes que temos nesse substrato. Como a planta, você vê aqui as cinzas, tem até um pouquinho de carvão ainda aqui. Como as cinzas, qual a quantidade, né?
Como é um vaso de 3 quilos, mas a planta já está aqui há muito tempo, deve ter mais ou menos uns 2 quilos de substrato aqui. Isso dá 2 colheres de café. Lembrando, eu já reguei a planta. Sempre, toda vez que você for utilizar um fertilizante na sua planta, seja o fertilizante que for, você rega a sua planta antes. Mais uma colher. Misturou. Depois eu vou levar a planta lá para fora e vou regar novamente, né? Você vai lá, aplica, rega a planta, aplica as cinzas e rega novamente e deixa a planta lá no sol, não tem problema nenhum. Como eu disse, a quantidade é entre 5 gramas e 15 gramas para cada quilo de substrato. Eu particularmente uso aproximadamente 10 gramas. É bom, tá? Quando a gente está aplicando fertilizante, esse tipo de coisa, e não tem tanta experiência assim, vai meio no olhômetro, é bom você ter uma balança, aquelas balançazinhas de precisão que existem, balanças para cozinha, que são vendidas, para você pega uma colher, pesa lá quanto dá uma colher de café, uma colher de sopa, você faz ali a sua medida. Depois de algum tempo você aprende ali no olho mais ou menos quanto tem. Mas no começo, quando você está treinando ainda, é sempre bom você pesar. Eu recomendo que use 10 gramas, tá? Porque 15 é muito próximo do que pode dar errado. Então, se acontecer de você esquecer e colocar outro fertilizante ou ter algum elemento no fertilizante que você vai utilizar, um fertilizante químico que você vai utilizar, que tem algum problema com relação a algum excesso que possa causar por causa das cinzas, você diminui muito os riscos de acontecer esse choque, esse excesso de nutrientes. Então, eu prefiro 10 gramas, tá? Entre 5 e 15, eu particularmente prefiro 10, tá? Mas se você não utiliza nenhum outro tipo de fertilizante na sua planta, né? Você é uma pessoa que por algum motivo não tem acesso, ou então utiliza só fertilizantes orgânicos, né? Como estercos e tudo mais, você pode utilizar as cinzas, continua sendo até de 4 em 4 meses, mas você pode utilizar até 15 gramas sem problema nenhum, porque você não vai ter as outras fontes de nutrientes em excesso. Porque se você utiliza orgânicos e tal, vai ter toda aquela decomposição, então não tem problema. Mas se você utiliza fertilizante químico, fertilizante mineral na sua planta, eu recomendo que você utilize no máximo 10 gramas para cada quilo, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre, qualquer dúvida, basta colocar aqui nos comentários que eu vou responder para todo mundo, tá bom? Então até a próxima, tchau!